Então, gravando a partir de agora. Então, como eu estava dizendo, é importante que vocês assistam essas aulas com o caderninho, claro, anotando as dicas, anotando as flores de outros sistemas. E por isso também que está todo mundo mutado, para que quando vocês assistam, vocês não percam nenhuma informação importante a respeito dos atendimentos dos colegas, com os ruídos que pode gerar se eu não deixar vocês no mudo, tá? Vocês têm o chat aí, tem a mãozinha de levantar aí no Zoom também, quando precisarem falar. Quando eu estiver atendendo as pessoas, eu fixo o vídeo, e aí só fica aquele rosto ali, eu só estou prestando atenção naquele rosto, mas depois no intervalo entre um atendimento e outro, eu leio os comentários no chat, eu vejo quem está com a mão levantada, vejo se tem alguma dúvida, tá? Então, a Drica disse que vai dar banho no neto, e se der tempo para minha análise, fico por última. Tá, Drica, assim, ó, pessoal, quem não estava ontem, talvez não tenha entendido. A gente vai fazer um sorteio com as pessoas que estão aqui. E não vão ser todos atendidos hoje, né? Ontem foram 2 atendimentos, hoje a gente vai ver quantos atendimentos eu consigo fazer, até eu consigo ir até um pouco mais tarde, 2, no máximo 3, a gente vai ver, dependendo do horário. Mas o que acontece? Eu não posso atender todos vocês hoje e depois eu não dou conta de fazer os vídeos com as formas florais e colocar tudo amanhã como eu fiz hoje, tá? De ontem para hoje eu consegui, de imediato, disponibilizar os vídeos na plataforma, mas nem sempre eu vou conseguir ser tão rápida. Uma por causa da minha agenda, os meus atendimentos, e outras vezes por causa da tecnologia mesmo, que às vezes não é tão, sei lá, a internet, ou a questão de subir o vídeo para a plataforma, a tecnologia, vocês sabem que às vezes nos deixa na mão, tá? Então, eu quero que levante a mão das pessoas que estão aí, quem quer participar do sorteio de hoje. A Raquel. Eu tô com todos os nomezinhos de vocês aqui. E a Raquel é quase a última, cadê? Raquel indo para a latinha. Amanda. Deixa eu espalhar tudo que fica mais fácil. Amanda indo para a latinha. Cris. Indo para a latinha. Edna. Indo para a latinha. Acho que é isso, né, gente? Vou abaixar a mão da Cris, que eu já coloquei. Vou abaixar a mão da Amanda, que eu já coloquei. Vou abaixar a mão da Edna. Acho que não tem mais ninguém, né, que tenha levantado a mão para ir para a latinha. Manel não vai querer participar no de hoje. A Marília já participou ontem. A Drica, então, por conta do banho do neto, vai deixar de participar? É isso, Drica? Ou tu quer participar do sorteio? Peraí, deixa eu ativar o microfone. Pode falar, Drica. Oi. Eu quero participar. Eu só vou lá rapidinho dar um banho dele, se por um acaso meu nome sair, aí eu cedo o lugar para uma... Tá. Então. Dá para enxergar aí? Drica? Vou mutar o teu som aqui. Então, eu já disse que as minhas alunas são bruxinhas, então eu peguei essa latinha especial das bruxinhas, da minha bruxinha, para fazer o sorteio. Edna. Aí depois, Drica, se tu quiser ir dar banho agora enquanto eu tô atendendo a Edna, aí depois eu sorteio o próximo nome e assim vamos, tá?
Edna, ativando o teu som, então. Tudo bom, meu amor? Tudo bem, e você? Tudo. Finalmente consegui estar, né? Primeiro dia, a tecnologia, são dessas coisas que eu falo. A tecnologia às vezes dá uma trollada com a gente, né? Que bom que eu fui a primeira. Viu? Que coisa boa. Eu comentei ontem que a partir do dia do atendimento da Isa, que é uma aluna da primeira turma, eu disse assim, a partir de hoje, quando as pessoas me disserem, Lauren, tem uma bruxinha, eu digo assim, isso porque tu não conhece as minhas alunas. Porque é impressionante com essas coisas dos sorteios, vocês manifestam esses poderes aí. Eu sabia, eu queria ser eu sabia que eu ia ser a primeira. Por isso que eu escolhi essa latinha para vocês. Daí até eu me ajeitei e pensei assim, eu vou ser a primeira, eu já vou esperar. Olha, realmente porque ontem a primeira a ser sorteada foi a Edilene. Eu comecei a atender ela e a internet dela começou a falhar, começou a picotar, eu não conseguia entender nada. Aí ela deu a vez para as outras. Aí ela arrumou tudo que tinha que arrumar, tentou voltar e não deu. Aí ela me disse assim ontem, posso ser a primeira amanhã? Eu falei, já que eu fui sorteada hoje, não sei o que, é justo? Eu falei, é justo, só que esteja na aula de imediato, né? Porque senão a gente não vai ficar esperando que não é justo. E agora, olha só, aconteceu alguma coisa com o marido dela, ela colocou ali no grupo, né? Então, sim. Quando não é pra ser, não adianta. Guriazinha, como tu não te apresentou, né? Não conseguiu te apresentar na primeira aula, eu queria primeiro que tu te apresentasse, que tu falasse como tu chegou, né? Até o meu trabalho, o que te motivou, assim, a fazer o curso de florais, quais são as tuas expectativas, aí depois a gente começa a tua consulta, pode ser? Pode. Eu acho que foi um acaso, assim, muito bom, porque eu fui participar de uma troca de barras e uma das participantes fala de conversa, assim, de intervalo, do início começou a comentar a Lauren, mas era sobre o balão intragástrico por hipnose. E aquele nome ficou assim, Lauren. Tá? Ela falou, no final vou passar o contato dela para vocês, se vocês tiverem interesse. Daí foi feita a troca tal, né? E assim, eu não costumo ir pedir, sabe? Se a pessoa não comentar, eu não peço. Aí no final eu falei, eu não sei, gostei do nome, Lauren, né? Daí eu falei para ela, eu quero o contato dela. E só que como ela falou o seu nome, acredito que ela falou o sobrenome, só que ela passou o seu contato. Eu falei assim, eu não vou ser invasiva já de mandar um contato, porque eu nem não sabia se era pessoal, comercial. Daí eu procurei no Instagram. Eu falei, acho que é ela, porque batia muito com o jeito. E daí eu comecei a te seguir. Daí foi bem próximo de começar as cartinhas. Por acaso, no Facebook, sem te seguir no Facebook, eu vi que tinha um formulário para a questão do curso que ia começar. E eu falei para o meu namorado que eu queria de presente de Natal o curso de florais, né? E daí eu falei para ele, pode preparar porque eu vou ser chamada. Aí ele falou, não, se eu for chamada para essa turma já que vai ter, eu te dou de presente. E daí, cá estou. Que coisa querida. Viu as bruxinhas? Olha aí. E flores, assim, né, a questão dos florais, o ano passado, no início do ano, eu tinha interesse não com uma pessoa que tenha feito cursos igual você, mas assim, é uma pessoa que mora até aqui próxima de onde eu moro, que tem a chefe dela trabalha com alguma coisa que tem a ver com florais. E essa pessoa, ela colhe a planta para fazer a essência. Daí eu falei, eu pago para me entender, porque é uma coisa que eu tenho interesse em saber. E desde criança eu gosto de flores, assim, minha avó materna gostava de muita flor, plantava coisas que geralmente as pessoas plantavam não nasciam, ela começava e eu sempre gostei. Mas o florais era curso que eu queria colocar nos planos de 2020. Eu comecei já no final de 2019. Muito bem. Muito bem. Parabéns
por ser tão decidida e ter esse poder aí de cocriar, porque é exatamente isso, Então, a gente atrai, né? Muito bem. é. Então, guriazinha, tu já usou florais? Não lembro anteriormente de ter usado florais, assim, não tenho clareza de ter usado. Tá. A não ser os chás, assim, que eu fazia, que vem desde criança, porque minhas avós moravam em roça, né? Então lá sempre assim, era flor disso para isso. Uhum. Então, muita coisa usava flores, mas chá, geralmente. Sim. Mas floral, assim, manipulado, não. Tá. Então, primeiro eu vou te fazer algumas perguntinhas bem rapidinho, depois eu vou querer te ouvir, tá? Pra gente montar a tua fórmula personalizada. Deixa eu só anotar o teu nome completo aqui. Edna. Edna Aparecida de Oliveira. De Oliveira. A Edna é de Varginha. né? Contato direto com os ETs, né? É isso aí. Edna, deixa eu te perguntar assim, ó, com relação ao álcool, eu preciso saber se ou tu tem alguma restrição com relação ao álcool, porque o conservante mais utilizado nos florais é alcoólico, tá? Numa concentração baixinha. Ou também se tu tem por hábito, quando tu tá muito triste, ou muito nervosa, ou muito não sei o quê, a tua válvula de escape ser o álcool, né? Ou uma cervejinha, ou um vinho, alguma coisa assim. Geralmente é beber a garrafa de vinho toda e quebrar a garrafa na cabeça de quem fez eu me sentir mal, sabe? Mentira, é brincadeira. Não tenho, não tenho problema com álcool. Quando eu tô triste, não busco questão de álcool também, não. Tá. Tá? Então, perfeito. E, assim, se eu te recomendar 4 vezes ao dia o floral, fica ruim para ti na tua rotina? Ou tu consegue adaptar? Eu consigo adaptar porque eu tô tomando um floral atualmente, né? Tá. E eu tenho tomado ele 4 vezes ao dia. Perfeito. Às vezes eu não consigo tomar pontualmente, sempre meio-dia, mas eu sempre consigo tomar as 4 vezes. Sim. Eu tento sempre o mais próximo, mas dá para assimilar. Tá. Não te preocupa com o horário, tá? Uhum. É importante que tenha mais frequências durante o dia, se possível. Por isso que eu pergunto se pode ser 4 vezes, mas se não, a gente até adapta com a rotina da pessoa. Eu tive uma impressão, assim, desde ontem, que chegou tal horário, é como se veio, assim, seu floral. Vai, sabe? Mesmo não sendo no horário. Então, veio uma florzinha piscando. Tá na hora. Que legal. E isso que tu tá, essa flor, essa forma que tu tá tomando agora, foi tu que fez pra ti a partir do curso? Ou como é que foi? Eu fiz, até eu não fiz em cima daquela fórmula de algumas coisas que a gente fez, porque aqui, como você sabe, as farmácias ficam um pouco a desejar, porque falta algumas flores, e daí por isso eu não fiz. E dependendo, eu vou tentar fazer fora daqui, né? Eu vou tentar fazer em Santos, igual eu te falei, que eu vou verificar o número lá. Tá. Daí, como eu tava muito mal na sexta, eu fui comprar aquele SOS, né? E daí, na hora, eu falei, não, você tá fazendo um curso de florais, então pode adicionar a questão de outras flores, aí eu adicionei. Então, e daí eu tô tomando. Então, eu já senti que como se fosse uma bola muito cheia e tá esvaziando o que tava fazendo mal. Já é aparentemente sentido. Que coisa boa. É exatamente isso. As pessoas se impressionam porque é rápido mesmo. Sim. Então, meu amor, assim, ó, lembrando que existe floral para tudo nessa vida, tudo que tu imaginar e o que tu não imaginar, tem flor para isso. E eu estudei mais de 2.000 flores, então o que me possibilita ir bem pontual nas tuas questões, né? Eu queria saber em que o floral pode te ajudar, o que tu hoje busca melhorar, né? E também alguns sintomas ou sentimentos, algo que tu tenha também mais antigo. Pode, por exemplo, se tu tiver sei lá, alguma doença de repetição, assim, que ciclicamente vem, né? Algum sintoma que desde a tua infância, enfim. Só um minuto. Tá. Eu tô na aula com a Laura, tá? Desde a infância. Não, mas algo assim que repete, assim como aconteceu ontem porque ontem eu assisti um pouco da aula, é a questão de querer controlar. Falar algo para a pessoa, uma pessoa vem pedir uma
uma opinião em um momento desesperado ou não. Uhum. Daí eu gasto meu tempo, falo o que eu acho, assim, não para ela seguir fielmente o que eu falei, porque às vezes nem eu mesma sigo. Sim. E daí a pessoa passa o tempo, faz tudo ao contrário, e daí depois ela volta pedindo o mesmo conselho para a mesma coisa que anteriormente eu já tinha falado. Então, assim, além de ter o sentimento acredito que é controlar, mas assim, de ficar falando, gastei meu tempo e em vão, sabe? Uhum. Esse é um, querer fazer, né? Que eu Sim. faço, que eu falo. Uhum. Tá. E vai me contando, assim, o que que tu busca melhorar, né? O que tu busca de ajuda e o que tu acha que os florais podem te ajudar, que que eu vou montando a forma. Tá. Procrastinação, Tá. irritabilidade. Como é que é essa A irritabilidade? minha procrastinação causa irritabilidade em mim. Tá. E é um procrastinar consciente. Não é que eu não sei. Eu sei que eu tô e ao mesmo tempo me irrita e eu não tomo a atitude de resolver aquilo para mim não ter a irritação depois. Me explica melhor isso. Assim, eu sei que eu tenho que te entregar, por exemplo, fazer um floral com uma pessoa, fazer um relatório com uma pessoa. Uhum. Daí eu sei que eu tenho até às 5 da tarde de hoje para entregar. Eu começo a fazer às 4:30 da tarde, super irritada, porque eu sei que eu tô atrasada. Daí eu não vou conseguir, e daí eu vou ficar mais irritada comigo. Tá. E essa irritação, então, é sempre contigo? Sempre comigo mesmo. Eu não irrito até com outro, irrito também. Mas assim, chegou um ponto de, se eu pudesse, tipo, quando eu não acho alguma coisa, porque eu poderia ter deixado já pronto, é vontade de quebrar, vontade, igual uma peça de roupa que eu não organizei, que eu vou procurar, não acho, da vontade de tudo, jogar tudo pro chão, algo assim muito, de muita irritabilidade. Tá. E as pessoas dizem que eu sou uma pessoa muito calma e paciente. Tu disfarça bem, então. Acho que sim. Também. Com quem tu mora? Mora eu, meus 5 gatos e 2 cães. Uhum. Porém, meu namorado, ele vem pra cá. Então é como se eu ficasse metade sozinho, metade não, porque ele fica bastante tempo aqui comigo também. Uhum. 5 gatos e 2 cães. Sim. Tu namora há quanto tempo? Vai fazer 9 anos. Uhum. E com quem que tu trabalha? Eu trabalho numa clínica médica. Uhum. O que tu faz lá? Secretária. Tu gosta? Gosto. Uhum. Assim, às vezes eu me irrito quando com as perguntas muito repetidas. Às vezes eu repito 5 vezes a mesma coisa e às vezes eu não estou sabendo comunicar. Tem hora que eu falo, eu acredito que eu não estou me expressando bem, que eu tento ser objetiva, mas é como se as pessoas não... Sabe, o que você... Oi! Aí pergunta a mesma coisa. Então, mas assim, eu gosto, tenho uma convivência muito boa com todos os chefes que eu tenho, assim, sabe? Mas eu gosto. Tá. E tu acha que tu não tá te expressando bem? Ou que as pessoas que por... Assim, eu tenho a consciência, até eu tenho trabalhado essa questão da paciência lá. Lá liga tanto mães como jovens, adultos e pessoas idosas. Quando são pessoas idosas, já vem no meu entendimento que às vezes não escuta bem, às vezes o telefone pode estar baixo, até o meu eu já fiz teste várias vezes para ver se estava, mas são pessoas assim aparentemente de uma idade nova e que fica repetindo, sabe? Então acredito assim, e várias pessoas até que pessoalmente comigo olha para mim e fala, mas porque você já repetiu 5 vezes, a pessoa não entendeu? Tá tão claro o que você falou, né?
Mas, assim, até eu ia te falar também, até ontem eu vi que você brincou, porque eu acho que a minha comunicação, eu sou um pouco tímida para comunicar, até às vezes, do que eu posso fazer, porque eu trabalho na clínica, né? Uhum. E só um minuto que meu gato tá entrando aqui. Juni, Tá. fecha pra mim aqui, por favor. É, Esqueci que eu tava falando. Fecha aqui pra mim. Fecha pra mim. Tu estava dizendo que tu é tímida para comunicar as coisas que tu pode Isso, fazer. porque além de trabalhar lá, tem essa questão de barras, né, de fazer da sessão de barras, outras coisas que eu fiz além do trabalho, mas é como se não houvesse uma confiança no trabalho, assim, que eu faço, sabe? E até eu tenho pessoas que, igual um professor meu, uma professora minha, e até a gente também troca base, que ela falou para mim, Edna, a sua sessão e o seu explicar sobre barras foi melhor do que a minha facilitadora no curso de barras, é ótimo, mas parece que eu não tenho uma confiança no que eu posso fazer. Uhum, Mesmo pessoas que são, assim, que não tá falando para me agradar do que eu faço, é uhum. como se eu não acreditasse em mim mesma. Tu não, parece que aquele elogio é falso, é isso? Não é nem, eu não sinto nem que é falso, eu falo, realmente, né? Nossa, obrigada, eu sinto que é verdadeiro. Uhum, Mas na hora de expressar isso para atrair clientes do que eu faço, que é uma coisa boa, que pessoas de confiança me falou, é como se eu não soubesse me comunicar do que eu faço, tá, sabe? sim. Como se fosse uma autossabotagem. Uhum. No início, a gente também está se percebendo, né? Se conhecendo nesse processo de novo papel, né? Eu chamo isso de desabrochar. Vocês vão me ouvir várias vezes falar sobre essa expressão. E nesse reconhecimento, nesse período de reconhecimento, é natural isso, né? Mas por isso que eu vou bater também sempre numa tecla com vocês de que peçam feedback dos pacientes, né, dos clientes que vocês atendem, divulguem isso, publiquem isso, né, não só pela questão de que vocês vão ganhando confiança também no trabalho de vocês, vocês vão vendo o quanto é bom e quanto é positivo ajudar as pessoas, mas também por aquilo que a gente já falou em aulas anteriores, que é a questão da publicação numa rede social, isso vai gerando credibilidade, vai gerando autoridade e também, mais adiante, se a lei mudar, a gente nunca sabe, isso pode mudar e é possível que mude, a gente não sabe quando, mas né, eles estão tentando mudar essa lei, isso vai proteger vocês. E eu acho que essa questão de recolher esse feedback dos pacientes e ter isso contigo, ou publicado, ou não sei o quê, e ler de vez em quando é muito, muito legal, porque às vezes a gente não tem ideia quanto a gente ajuda as pessoas. Eu ouço várias vezes essa frase e cada vez que eu ouço eu fico pensando, meu Deus, o que será que eu fiz para essa pessoa? Não que eu subestime o meu trabalho, mas claro que eu sei que eu faço o meu melhor, que eu ajudo as pessoas o tempo inteiro, que eu quero ajudar, mas às vezes a pessoa me fala, sequer eu me lembro o que eu falei, ou sei lá o que eu... Não são meus pacientes, entende? São pessoas que, sei lá, nas redes sociais, assim. E então é legal a gente ver também que às vezes a gente acha que tá fazendo um pouquinho, mas que para aquela pessoa era tudo que ela precisava naquele momento, né? E tu dorme bem? Não. Como é que é? Tu deita e não dorme, ou tu deita, dorme primeiro e depois acorda? Geralmente eu durmo bem tarde, assim, 1 da manhã, 1h30. Às vezes eu acordo bem picado também, Uhum. mas eu tento às vezes até dormir mais cedo, mas eu deito, eu posso tirar o celular, que mesmo assim o sono não vem. Eu fico tempo e talvez teria que tentar 30 dias direto, deitar e ficar, nem que ficar acordado rolando na cama, mas sem nenhum incentivo, né? Porque quando dá meia hora, 1 hora, 1 hora e meia tentando, eu não consigo, eu pego o celular, que é onde eu começo a ler, e aí eu durmo. Às vezes eu ponho o vídeo, deixo falando do lado para dormir, sabe?
Uhum. Mas o meu sono é bem ruim, isso daí já tem um tempo. Tá. E tem um tempo, posso até te falar porque agora me veio, assim, eu tinha numa antiga casa um medo, assim, de alguém entrar. É daí, quando eu fui morar sozinha, Uhum. acabou que teve um arrombamento onde eu moro. Uhum. Entrou uma pessoa aqui, mas foi ao dia, eu não tava, né? Uhum. E eu tenho aquela noite assim que eu vivo em estado de atenção, principalmente à noite, porque se alguém tentar entrar, eu quero estar acordada para mim confrontar, para mim não estar desprevenida, Uhum. principalmente depois que teve esse arrombamento aqui. Porém, hoje, janelas e portas todas têm grade, assim, né? Uhum. O que tu faria se tu encontrasse alguém no meio da noite na tua casa? Aqui, O que seria o eu, confronto? eu já pensei assim, será que eu vou ter forças para gritar? Uhum. Eu pego uma faca, fico escondida atrás da porta, Uhum. só que eu não tenho coragem de dar uma facada, então anula essa. Eu não sei, eu acho que eu pegaria o celular e ligaria para a polícia. Eu quero ter tempo para ligar para a polícia, sabe? Tá. Entendi agora. Mas Me agora, assim, assustou isso. Eu quero estar acordada para confrontar. Pensei, meu Deus, o que ela vai fazer? só que assim, hoje, igual até os cachorros que eu tenho, que eu sempre gostei, mas assim, eles são uns guardiões. Não que eu adotei, a princípio, um foi por isso, quando teve aqui, passou poucos dias, ele apareceu, eu falei, vem, meu querido. E aí ele já começou a proteger. Então, eles me dão um sinal, eu sinto mais protegida. Hoje isso tá melhor, mas o sono é muito ruim, mas eu tenho esse estado de atenção. Tá. E aí, quando tu deita, que tu deixa o celular e tal, não sei o que, tu passa essa uma hora e pouco que tu, né, tá ali tentando. O que tu percebe? Fica pensando mil coisas? Ou Tem fica dia que, tensa? tem dia que é pensando muita coisa, é como se não desligasse. Uhum. E tem dia, assim, é como se a noite fosse favorável para mim, não Uhum. sei o porquê, e o dia fosse para mim dormir, sabe? Uhum. Porque à noite, assim, de madrugada, eu tenho uma disposição muito boa, a questão de ficar acordada. Uhum. Mas, assim, eu não entendo, porque igual essa semana que eu voltei a trabalhar, Uhum. antes eu dormia tarde, porque estava de férias, poderia dormir até mais tarde, mas mesmo ficando o dia inteiro sem te dar algum cochilo, chegou de Uhum. madrugada com sono e cansada, eu não tinha o sono. Uhum. Tá. E a tua digestão, como é que é? Eu acredito que boa. Mas o meu, até já te adianto que ontem você perguntou, o meu intestino, ele, de uns anos pra cá, ele não era. Ele, assim, ele é devagar. Tá. O que tu chama de devagar? Quantas vezes? Eu não, assim, eu costumo dizer que ir ao banheiro, né, fazer o Uhum. dois é POPs. Eu não faço POPs todo dia. Uhum. Faz quantas vezes por semana, mais ou menos? Ah, duas, três. Tá. E é muito ressecado, assim, na hora de fazer dói ou não? Sim, um pouco. Tá. Porque também tem a ver com, às vezes, com o alimento, né? Uhum. Nesses dias eu não sei também se a questão de não fazer todos os dias vai tendo ressecamento natural, né? Por não fazer. O que eu sinto é isso. Uhum. E tu toma água durante o dia? Tu toma Tomo. bastante Eu água? gosto, eu gosto de água. Tá. Quanto mais ou menos tu bebe de água por dia? Tu tem ideia? Acredito que no mínimo 1,5 litros. Tá. Tirando o café, né? Suco, água Uhum. mesmo. Tá, perfeito. Essa é a métrica que eu queria, de água mesmo, porque eu sei que tem nessas outras coisas, mas não, nosso corpo não entende da mesma forma, né? Uhum. E como é que tu te alimenta? O que que geralmente tu come, assim? Eu não como. Vai fazer 3 anos que eu não como carne, Tá. nem vermelha e nem branca.
Eu não gosto, né, de queijo, não tomo leite, gosto de manteiga, requeijão, essas coisas. Não tenho problema de alergia a laticínio, Tá. mas não é prazeroso para mim, eu não gosto. Geralmente, assim, arroz e feijão é o básico, porque eu amo. E daí vem a questão de salada, só que, e legumes também, cozido, né, refogado. Nem sempre eu faço todo dia, que às vezes não dá tempo. Tá. E a questão que o ovo eu ainda como, mas pouco, porque eu não ando gostando muito de ovo, não. Tá. E como é que foi essa decisão de não comer carne? Foi na Quaresma de 2017, vagamente eu tinha uma intenção por gostar muito de animais. Antes de decidir, eu comia carne, só que eu comia um pedacinho de carne e aquilo me fazia mal. Eu não enxergava um pedaço de bife prazeroso. Eu via que tinha um cadáver em cima da mesa. E daí a minha digestão me dava uma sensação muito pesada no estômago. Tá. Porém, como existe assim um certo preconceito com a questão de não comer carne, quando chegou a Quaresma, eu falei, vou fazer uma penitência, não, o período da Quaresma e não comer carne. E eu nem sou, assim, religiosa, assim, fervorosa, sabe? Daí eu usei como uma desculpa para ver. Só que nos 10 primeiros dias que eu parei de comer a carne, porque eu tenho sinusite e tomava muito analgésico para sinusite. Então foi 10 dias direto sem tomar um analgésico, porque tirar a carne ajudou a tirar a dor da sinusite. Daí eu pensei, opa, tá vindo mais um ponto aí, então, para mim já é uma coisa que eu quero, juntou a questão da Quaresma, e não ter a sinusite, porque hoje em dia eu tomo analgésico para dor de cabeça, mas não como era antes, porque era como se fosse um remédio controlado todo dia. Tá. Ou não sei se era uma enxaqueca, depois eu conversei, porque uma das médicas que eu trabalho, ela é nutróloga. Daí ela falou que poderia, sim, ter alguma coisa a ver, a gordura, alguma coisa da carne, a fazer isso, ou de enxaqueca, ou de... Acredito que não era enxaqueca, que era uma coisa mesmo de sinusite, então amenizou muito. Interessante. Então sinusite e dor de cabeça com frequência. Agora a sinusite amenizou muito, mas ainda tem, né? Então esses sintomas, com certeza, vou salientar eles aqui para ver alguma coisa para tua forma. Quando tu estava falando do intestino, eu quero te passar uma dica que eu aprendi com uma nutricionista. E aí isso fica registrado aqui também para as outras meninas. E aí, agora que tu disse que tu tem uma médica que é nutróloga, até tu pode, né, a médica que tu trabalha lá, tu até pode perguntar para ela a respeito disso. Como eu disse, foi uma nutricionista que me passou, né, mas talvez isso não seja para todos, e é por isso que eu vou te dizer a dica e como tu averiguar se isso vai te fazer bem. Leite de alpiste. Alpiste de passarinho mesmo, aqueles em pacote, eu prefiro comprar em pacote, não a granel, né, porque tem alguns lugares que vende a granel, mas a gente nunca sabe o que passou por ali, né, então, compra um pacotinho no supermercado, 5 colheres de sopa de alpiste, coloca numa peneirinha, né, lava bem, coloca num copo com água, bastante água além, né, e deixa de molho, de um dia pro outro, de uma noite, né, de um dia pro outro. Então passa a noite, no mínimo 8 horas tem que ficar de molho, tá? Aí, de manhã, tira aquela água, bota aquela água fora e coloca aquelas sementes que vão estar um pouquinho inchadas, coloca no liquidificador com 1 litro de água. Bate no liquidificador, uns 3 minutinhos, e aquilo fica realmente uma água bem branquinha, assim como se fosse um leite, tá? Coa e toma 1 copo em jejum, quando tu acordar, e 1 copo antes de dormir, tá? Por que eu tô dizendo 1 copo pra ti? Porque é bem ressecado o teu intestino, né, e ele é bem devagar. Se fosse uma pessoa que, mas de vez em quando eu já diria só 1 copo, isso foi o que a nutricionista me passou, de novo, tô falando só uma dica, né, porque não é algo que vai te dar um desconforto intestinal, tá? Por exemplo, tu não vai ter cólica, tu não vai ter desespero de sair correndo pro banheiro, nada disso. Ele regula o teu intestino.
Aquele 1 litro dá mais ou menos para uns 3 dias. Então é legal tu fazer isso de 2 em 2, de 2 ou de 3 em 3 dias. Eu acho mais agradável ele geladinho, tá? Mas tem gente que toma ele em temperatura ambiente e pode também normal. Se tu quiser, não sei o que tu toma de café da manhã. O que tu costuma comer no café da manhã? Geralmente café preto Uhum. e pão. Eu gosto muito do pão francês. Tá. Não, então, por exemplo, se fosse algum suco, alguma coisa assim, tu podia até misturar um pouquinho, mas... Eu acredito que quando eu for tomar, porque assim, tudo que tem algo assim, que é questão de aparência de leite, Uhum. eu não, para mim, eu vou tomar virado para o que não para me sentir não ter a birra às vezes do sabor, sabe? Sim. Mas Mas não tem assim, sabor, não fica com sabor de leite, fica uma coisa, quase não tem gosto, assim, tá, sabe? então, Claro, coa bem a casquinha, né? aham, Porque, né? Mas, como eu te falei, eu acho mais agradável geladinho, né? uhum. E daí eu vou até fazer o teste e passar para minha mãe que ela tem muito o intestino Uhum, preso mesmo. uhum, tá. Eu vou anotar essa dica. Isso. Farei. Tá. A minha mãe também utilizou e ela também tinha, ela é assim, ó, engraçado também tu falar isso agora. A minha mãe falava assim que o intestino dela viciava em algumas coisas que eram positivas. Por exemplo, começou aquela coisa de Amanda tá dizendo que kefir também é uma boa. Minha mãe também adotou o kefir. Amanda, eu não consigo com o Por kefir. causa que é o leite, E nem o da água e nem o do vinho. Vinho, nem sabia que tinha kefir de vinho. Mas assim, o que acontece é que alguns organismos eles se adaptam àquele estímulo. Então, por exemplo, como é que é o nome da Activia, aquele iogurte. A Activia funciona, não sei o que. Tinha até uma época que tinha uma promoção que tu comprava a bandejinha, não sei o que. Se o teu intestino não funcionasse com aquela bandejinha, devolvia o dinheiro. Nos primeiros dias funcionava para minha mãe. Depois o organismo dela acostumava com aquilo e já não era mais um estímulo, o intestino não funcionava direito. E aí o leite de alpiste foi algo que realmente regularizou. E aí ela usou o leite de alpiste, até conheceu o kefir, que o kefir ela adora, então ela adotou. Mas observa bem isso e assim, como eu te falei, toma um copo de manhã e um de noite. Se tu quiser experimentar, fazer isso num final de semana, que tu vai estar em casa para ver como é que é, mas não te preocupa que não é aquela coisa, não é como se tu tomar um laxante, tá? Que vai dar um desespero, vai ter que sair correndo pro banheiro e periga, né? Não é isso, tá? E a sinusite e a dor de cabeça? Me fala um pouco mais, há quanto tempo, como é que é essa dor de cabeça, como é que é essa sinusite? A sinusite, pelo que eu lembro, quando eu tinha 14 anos, eu tive o diagnóstico de sinusite. Tá. Só que eu não tenho recordação, né? Que eu até tenho uma memória muito boa, mas eu não lembro de ter feito tratamento e seguido um tratamento, porque sinusite não é um tratamento de um mês, né? Você faz ele e tem que ter o acompanhamento. Então, só que daí depois dos 21, 22, começou a ficar mais frequente essa questão de muda o tempo, a sinusite ataca, sabe? Às vezes tem gente que fala, mas você tem gato, tem pelo e te dá, pode ser isso. Não sinto atacar com a questão do pelo deles, porque assim, eu adoro o cheiro do pelo deles, não tem espirro, não sinto dor. Tô com eles e tô fora, nunca deu dor de cabeça, e chego em casa dá. Não é, mas assim, a questão de mudança de tempo, ou às vezes algum estresse também acaba vindo. Tá. Porque baixa a imunidade também, né? Aí Tá. E a dor de cabeça? Então, a dor de cabeça geralmente é quando é estresse, muito tempo, às vezes, quando não dá tempo de alimentar bem, ela aparece também, que é o normal, né? Tá. E tu sente tensões físicas, assim, porque tu tá falando do estresse e tal, e às vezes a dor de cabeça pelo estresse, ela que eles chamam de cefaleia tensional, né? Tu sente em alguma parte do corpo tensionada em algum momento? Ou Eu quando sinto muita dor, assim, ó, no ombro. Tá. Às vezes até meu namorado, eu falo com ele, faz massagem pra mim, só que
Ele nem é de apertar muito, mas assim, parece que tá fazendo uma força tremenda. Então, é uma dor, assim, parece que eu seguro. Tá. E como é que é a tua relação com os teus pais? Eu me dou bem. Meu pai com a minha mãe, eles são separados já faz vários anos. Uhum. Na infância, eu assim, não era. Eu tinha um certo receio de me aproximar do meu pai, de sentar no colo, essas coisas que é normal. Porém, hoje eu tenho mais consciência, meu pai foi a maneira que ele foi criado era assim. Uhum. Porém, quando ele com a minha mãe separou, daí isso mudou, porque daí eles separaram, eu comecei a sentar no colo do meu pai. A gente até hoje, aquele negócio de sentar no colo, de abraçar, de cheirar, porque eu gosto muito de cheirar aqui, porque tem um cheiro característico de pai, sabe? Uhum. Então a gente tem um relacionamento muito bom. Uhum. Nós dois somos teimosos, claro, mas dois teimosos acabam se entendendo. Também. E quando é que tu percebe a tua teimosia? Porque assim, quando eu era criança, meu pai me ensinou que até quando ele estava errado, ele estava certo. E daí eu falo isso hoje pra mim, pai, até quando eu tô errada, eu tô certa. Mas assim, brincadeira à parte, a gente igual questão, uma lembrança, mas a gente nunca, é difícil entrar em atrito. Sobre política, a gente entrou num certo atrito porque eu defendi a minha ideia e ele foi contra a minha ideia, mas a gente fala depois, não fica nada brigado, não tem questão de ficar de mal. Ele respeita a maneira que eu vivo, eu respeito ele. A gente tem os limites do respeito. Uhum. E com a tua mãe, como é que é a tua relação? Então, eu dou certo com ela, mas não é assim, eu não considero assim que eu dou tão bem igual eu dou com meu pai, apesar que eu morei mais com a minha mãe. Mãe é mais preocupada, né, às vezes até com o filho, mas assim, tem hora que eu fico muito irritada com algumas coisas. E eu não consigo ter muita paciência com ela. Eu já sempre me falo paciência, Edna, paciência, mas me falta. Tá. Em que momentos que te falta paciência com ela? Tu consegue perceber, assim, o que nela te irrita? Eu falar e às vezes repetir depois distorcido. Às vezes vim pedir uma opinião. Eu uso amarelo ou roxo? Usa amarelo. Tá combinando com o sol. Ela vai imitar com o roxo ou senão um preto, que nem tava na história. Então, me irrita bastante. Às vezes, talvez eu já tenha consciência de que pode ser algo em mim, mas achar que ela quer ser tão amiga de todo mundo e as pessoas não são tão amigas como às vezes ela acha. É como se eu quisesse ser mais mãe dela do que filha. E isso em uma apometria foi dito isso, eu já sentia muito isso e quis saber, né? Que eu fui mãe dela e eu fui uma mãe, assim, extremamente controladora. Daí, dessa vez, coitada, vim como filha, né? É interessante, tem umas questões, assim, que no teu relato, eu estudo um pouquinho de constelação familiar também, né? E antes de tu falar, eu já pensei nessa questão, quando tu disse, por exemplo, da relação com o teu pai que mudou, quando a tua mãe te separou, e isso acontece às vezes, né, de inconscientemente a gente tomar o lugar. Na constelação, na lei sistêmica, se chama de lei de ordem, pertencimento, hierarquia, né? Acontece da gente tomar o lugar do outro, né? Às vezes a gente inverte papéis, a gente é mãe da nossa mãe, ou sei lá, alguém, por exemplo, meu pai faleceu aos 9 anos, eu tinha 9 anos, não foi meu pai aos 9, claro. E aí duas vezes depois que meu pai faleceu, meu irmão tomou uma atitude, eu tenho um irmão mais velho, né? Eu não me lembro nem o que foi, mas eu sei que eu me incomodei e um dia eu disse pra ele, tu não é meu pai. Não, nem me manda, porque tu não é meu pai. Ou seja, de alguma forma ele achou que deveria assumir algum papel ali na família, né?
Isso não é saudável, né? E muitas vezes a gente não se dá conta. Por exemplo, nessa ocasião, a minha mãe não tinha se dado conta, eu acho. Eu acho que ela só acordou quando eu disse: fica quieto, tu não é meu pai, tu não vai me mandar, tu não manda em mim. Uma coisa assim eu disse, né? Aí ela se deu conta que, na verdade, ele estava fazendo um movimento de tomar um papel que não era dele mesmo. Então, por que eu estou citando esse exemplo? Porque às vezes acontece na dinâmica da família, a gente não percebe, mas isso vai gerando outras consequências, E né? daí ela tem tanto isso que às vezes quando acontece assim alguma coisa que ela precisa, ela fala, ou que ela ficou muito feliz, ela fala assim pra mim, ao invés você é uma mãe pra mim pelos conselhos que você me dá. Então é como se realmente eu não quero que isso fique sendo assim, eu quero ser a filha e ela a mãe para nossa evolução, mas às vezes eu acho que ela sente isso e eu tenho até na minha família materna falado isso para não achar que, porque igual o meu avô faleceu, que o outro irmão da minha mãe ficou no lugar de pai. Não, ele é irmão, sabe? Igual eu. Eu quero ser a filha. E eu tento fazer isso que a minha mãe teve um novo relacionamento e ela teve o meu irmão que tem 17 anos. Daí ela fala, fala com ele, fala com ele. Eu falo, não, eu sou irmã dele, eu vou ter um papo com ele de irmã, mas eu não posso assumir o papel de mãe dele que é seu. Sim, muito bem. Realmente, é isso que eu tô te dizendo. É fácil a gente sair do papel às vezes, e é legal quando a gente se dá conta disso, né? E não interferir. Tu faz muito bem quando tu, né? Eu tô tentando, fazendo um trabalho de tentar não fazer isso, porque não estava me fazendo bem. Eu sei que a princípio aparenta que eu possa não querer bem, que às vezes não quer dar conselho, ou tá brava, não é isso. Hoje pode aparentar isso, mas daqui a uns anos eu quero que isso, não é que eu quero, mas isso naturalmente vai ser visto de uma maneira, cada um no seu lugar, que a gente aqui tem experiência pro que veio para ter, né? Sim. Na verdade, como irmã mais velha, tu pode também dar conselhos e cuidar dele de alguma forma, né? Que é como tu disse, eu vou conversar, eu vou ter um papo com ele, mas é como irmã, mas não como mãe, claro. Tá muito bem. Então é só tu e esse mano. O pai não casou, do casamento pai e mãe não tem mais irmãos e o pai não tem outros filhos, é isso? A minha mãe tem um irmão, meu irmão, e o pai não teve. Ele teve um relacionamento, acho que tem ainda, mas assim, ele não teve, não. Tá. E como é que é a tua relação com esse mano de 17 anos? É boa, porque assim, eu consigo ter uma relação que eu falo o que eu acho. Não assim que eu vou, então você fala tudo. Não, eu falo assim, de não gostar, de gostar, eu consigo falar abertamente com ele, de igual para igual, mesmo eu sendo o dobro da idade dele, né? Até mais um pouquinho. Mas a gente tem uma relação boa, ele assim, é engraçado, né? Ele me tem como uma referência, eu penso, coitado. Mas escuta quando fala, pede conselhos, sabe? Assim, ele é bem direto. Às vezes ele não fala com a minha mãe, mas o conselho de irmã parece que é muito importante para ele. Porque coitado de ter como referência. E me diz uma coisa, o que tu quer para ti? Qual é, assim, quais são as tuas metas de vida? Quais os teus planos para tua vida? O que tu tá buscando? Então, a minha meta de vida é ter um santuário para gato, né? Mas, assim, eu não sei ainda, para ser sincera, porque eu tô fazendo uma faculdade também à distância. Eu desde a adolescência, eu lembro que eu tinha 16 anos, 17, eu queria fazer uma faculdade na época que chamava Naturologia Aplicada, que entrava o que tem hoje tem Barras, né? Entra Barras, Theta Healing, cromoterapia, essas coisas todas que é pro natural, englobava na época. E não tinha faculdade na minha região. Acredito que na época só tinha em Brasília ou Curitiba. Mas assim, eu queria muito fazer isso, porque acho que eu até comentei com você que eu queria buscar
curas de uma maneira que não usasse a química, né? E só que aí foi passando muitas crenças e limitações que eu, na época, não tinha entendimento. Eu fui pegando de outras pessoas também de não ter a capacidade de ir atrás de fazer alguma coisa que gostava, né? Mas assim, eu pretendo terminar minha faculdade à distância, fazer os cursos que eu tenho vontade, mas está indo futuramente ter uma sala para mim, um meu canto, para mim poder tentar me ajudar e ajudar as pessoas a melhorar, sabe? Não que eu falo assim que o medicamento, o químico, né? Ele não está aqui à toa, porque ele está aqui, foi deixado toda a inteligência de quem cria, para isso, né? E as outras coisas são uma contribuição para amenizar o uso de substância que às vezes faz até mal do que bem pra gente. Sim. Né? Uma maneira, assim, de contribuir. Mas para mim também, sabe? Com certeza o medicamento, né, a alopatia, ele é muito importante, nossa, é uma bênção, né, a ciência, a tecnologia. Mas ele não precisa ser o único recurso, né? Até ele às vezes pode ser o último recurso, dependendo do caso, né? A gente pode tentar várias coisas naturais antes. Hoje a gente tem vários estudos mostrando, né, os resultados. E na verdade, mesmo quando precisa a alopatia, até em casos de quimioterapia, né, e tal, junto com o tratamento natural, florais, por exemplo, tem um bom recurso nisso. A pessoa até responde melhor a esse tratamento, né? Inclusive a quimioterapia. Então é importante mesmo. Tu faz a faculdade de quê? Processos gerenciais. Mas depois que eu terminar, eu pretendo continuar estudando. E muito bem, então um primeiro grande passo foi dado, né? Com o curso de florais. Sim. Nesse plano aí de ajudar as pessoas. E o que seria um santuário para gatos? Sim. Meu namorado fala pra mim que quando ele sai comigo na rua, se ele não falar não, ela leva a Edna, que aqui já era pra ter, assim, um tanto de gato, um tanto de cachorro, porque é a louca dos gatos, sabe? Mas o Santuário dos Gatos, eu quero, assim, ter um sítio onde eu possa ter uma estrutura, principalmente para estar ajudando os de rua. Que legal. Como é que tu tá com a perda do Spike? Bem. Tá. Entendi. Não, assim... Você e o Wagner ajudou muito naquele processo. Mas, assim, é só uma saudade. Sim, também. Não queria te fazer chorar, né? Não era isso, mas só para saber, eu vou colocar, né? Lembrei dessa situação, vou colocar Star of Bedlam. E ontem eu consegui ir no lugar que ele ficava, porque eu tava sozinha, e me despedi dele, assim. Não que eu já não tivesse, mas eu fui lá, assim, e falei... porque eu brincava com ele e chamava ele de Paquitão, que eu falava, nossa, você só faz show, né, brincando. E daí eu falei, Paquitão, agora teu show é em outro lugar. Então, assim, eu sempre vou lembrar, mas hoje, assim, é como se encerrasse toda a tristeza que eu tenho aqui. Mas eu sei que ele tá bem. Que bom, que bom. Eu não vou te fazer falar mais nesse assunto, né, porque a gente já falou a respeito disso, só para contextualizar as meninas, assim, o Spike é um cachorrinho, né, que ela perdeu há pouco tempo, então foi bem difícil. E aí vou colocar, né, uma flor para essa perda, que foi bem significativa para ti, e eu sei que tu tá nesse processo de aceitação, eu sei, né, por tudo que a gente fala lá no grupo de Reiki, do quanto tu tá comprometida com esse processo de deixá-lo ir, foi lindo a tua despedida com ele, isso é muito importante. Então, é um processo mesmo, é um período que é o período do luto, né, o luto precisa ser elaborado, qualquer luto, né. O ano passado, porque eu não te conhecia, é porque eu tive 3 perdas em relação a animais, assim. O Spike, ele me faz emocionar aquele danadinho, mas assim, eu perdi uma gata, que era a Laura, e depois eu perdi uma poodle, e depois veio o baque, que era o Spike, sabe?
Então, assim, eu tô tentando entender o que essas 3 perdas do ano passado quer me ensinar, né? Porque o Spike me ensinou muito, a Laura, a Titi, mas, assim, hoje eu consigo ver com o coração de uma maneira como eles foram, assim, escada para minha evolução, principalmente interna, né? Porque, assim, eu sou turrona, eu choro, por animal eu choro, assim, desse jeito, e às vezes é uma pessoa, assim, que tá ali, é como se eu tivesse fosse mais sensível, sabe? Mas, assim, e até agradecer a importância, de novo, que você e o Wagner teve, viu? Não tem que agradecer. São coisas que só acontecem por merecimento, né? Eu acho. O conhecimento e essa energia tá aí para todos. Alguns aproveitam mais, outros menos. E alguns têm o merecimento de ter um pouco mais de conforto nesse processo, que não é nós, que não somos só nós que geramos isso, né? É todo um contexto. Mas que bom, fico bem contente e tranquila que tu tá realmente nesse processo, que tu tá aceitando isso, que é um processo e tal, e que isso faz parte. Tô te vendo bem madura, mas claro que uma flor para isso vai te ajudar. Eu agradeço. Mais tranquilo, tá? Meu amor, deixa eu só dar uma revisada aqui nas coisas que eu anotei para colocar na tua fórmula. A procrastinação, a irritabilidade, né, que gera da procrastinação. Essa vontade de jogar tudo pro chão, né, uns rompantes assim, eu acho, de raiva até, né, eu acho que posso só dizer. que eu não jogo, mas a vontade, né. Para essa questão de hierarquia familiar, vamos colocar assim, com essa relação com os pais, né? Autossabotagem, essa questão de não dormir bem, pelo medo, né? E o pensamento que não desliga. Aqui. Tô tentando grifar aqui as coisas. O intestino. Não esquece da dica aí do leite de alpiste, né? Que bom que tu já bebe bastante água. Beber água é bem importante para a questão do... Só uma pergunta. O floral eu posso tomar ele só em gotas na água ou eu posso colocar igual nesse leite de alpiste, poderia colocar? Pode. Até em bebida quente pode colocar. Às vezes quando é uma questão, quando eu utilizo florais, por exemplo, que tem uma concentração alcoólica um pouquinho mais alta, e quando a gente coloca na boca, tem bastante diferença, parece bastante álcool, pode colocar numa bebida quente e o álcool evapora, e aí a gente toma, tá? Ou pode colocar, se for, só para complementar, se não for quente, espera um pouquinho e ele evapora também. Então, tranquilo, tá? A gente sempre pode usar assim. Para a questão da sinusite, a dor de cabeça, né? Principalmente dor quando se estressa, né? Acho que na questão da procrastinação e também das metas ali, vai entrar alguma coisa nesse sentido de focar, né? De foco nas metas, de priorizar as coisas, tá? E um floral para perdas. Tá. Só isso. lembrando, eu não sei se às vezes, porque às vezes eu tenho interpretação na questão de ter o receio de comunicar o que eu quero, o que eu posso fazer e não saber como. Tá. Eu anotei aqui, só que agora eu não falei quando eu tava grifando, eu não falei mesmo nisso. Deixa eu voltar na minha anotação para controladora. Tá, sou tímida para comunicar o que eu posso fazer no trabalho, é isso, né? Nessa hora que tu falou. Tá, já grifei aqui. Então, meu amor, eu vou montar a tua fórmula.
E até o momento de eu mandar a tua fórmula, se tu lembrar de mais alguma coisa, tu pode me passar, tá? Tá. E quando tu começar a tomar, é muito importante que tu leia as letrinhas lilás que tem abaixo do teu arquivo, tá? Eu vou te Tá. mandar um arquivo igual a esse, tá? Vai aqui o teu nome, a fórmula, né? E essas letrinhas lilás aqui, é importante que tu leia. E qualquer dúvida, vai me informando, tá? Tá. E outra coisa, pega um papel, coloca as Sentimento? sentimentos que mais são presentes e anota, né? O de 0 a 10. Fecha, grampeia, seja honesta contigo, né? Grampeia ali direitinho, não fica olhando. E quando terminar de tomar esse floral, volta, olha aqueles sentimentos, dá nova nota, e aí depois tu olha e compara. Isso vai te ajudar a tangibilizar as tuas melhoras, a perceber a tua melhora, e isso vai também te ajudar quando tu começar a atender as pessoas, porque uma das coisas que tu vai em alguns momentos falar é sobre a tua experiência com florais, sobre as experiências das pessoas que tu ajudou no estágio, por exemplo, né? E aprende a usar isso a teu favor, aprende a olhar para isso com gratidão, aprende a ver o quanto, por mínimo que a gente faça, por menos que a gente saiba, a gente consegue sempre ajudar alguém. A gente não é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, mas sempre a gente pode ter algo a oferecer para alguém, né? E tu tem esse coração tão bom, os animais te ensinam bastante, eu sei que tu reconhece a ajuda dos animais, eu sei que tu sabe o quanto tu ajuda eles também, e com as pessoas também vai ser assim. Então te permite olhar para isso, tá? Um beijo grande. Beijo, obrigada, Lauren. Gratidão pela confiança. E assim que der, eu te mando a tua fórmula. E aí Tá a bom. gente vai conversando. E depois eu gravo o vídeo explicando todas as flores. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Beijo. Nada.